O vento soprava sem descanso nas montanhas, carregando o som das árvores e das lembranças que ninguém ousava relembrar. A neblina cobria a Serra Clara como um véu, a cidade respirava junto com os moradores, que andavam devagar e falavam em sussurros. Rafaela desceu do ônibus com uma mala surrada e um olhar que misturava cansaço e esperança. Cada passo sobre o paralelepípedo fazia sua mente voltar a um passado que queria enterrar e a um futuro incerto. A poucos metros, a mansão Arens erguia-se no alto da colina, o contorno recortado contra o céu encoberto. As janelas empoeiradas refletiam a névoa, as portas rangiam mesmo quando o vento cessava. Diziam que a casa vivia. Que sussurrava à noite. Crianças contavam histórias sobre vultos e vozes, e até os cães evitavam o portão enferrujado. Ainda assim, Rafaela subiu a colina. Era trabalho, restaurar telas antigas, devolver cor a memórias esquecidas. Um recomeço. Mas, ao atravessar o portão, um arrepio percorreu-lhe a espinha. O ar ali tinha peso. As paredes pareciam respirar. Dentro, a penumbra reinava. O cheiro de mofo e madeira misturava-se a algo floral, quase doce. No centro da sala, um quadro inacabado, o retrato de uma mulher de olhos verdes, interrompido no traço do pincel. Senhorita Rafaela? A voz veio detrás dela. Um homem alto estava na porta. Cabelos escuros, barba rala, roupas simples. Mas havia firmeza demais em sua postura. Sou eu, respondeu ela. Vim para restaurar a coleção Arens. O senhor é o zelador. Ele hesitou. Pode me chamar de Caio. Eu cuido do lugar. O vento soprou forte, as portas se fecharam sozinhas. Rafaela deu um passo, e o chão rangeu sob seus pés. Caio observava, um olhar que pesava, como se avaliasse algo que nem ela sabia ter. Nos dias seguintes, Rafaela mergulhou no trabalho. As telas eram sombrias, belas e perturbadoras. Em todas, o mesmo rosto, a mulher dos olhos verdes. Jovem, adulta, idosa, sempre ela. Era como se o artista, Lorenzo Arens, tivesse tentado capturar algo inalcançável. Certa noite, limpando uma moldura, Rafaela viu um reflexo atrás de si. Uma sombra. Virou-se rápido. Nada. Só o vento, gemendo pelas frestas. Mas depois vieram os passos no andar de cima. E uma risada infantil, abafada, vinda do corredor. No dia seguinte, Rafaela foi à padaria local. A cidade era pequena, e os olhares, curiosos demais. Uma senhora idosa se aproximou. A moça nova da mansão, é? Cuidado com o que cava. Lá, até o vento tem memória. Rafaela sorriu, desconfortável. É só trabalho. Trabalho é coisa viva, menina. E lá dentro, nada fica quieto. As palavras ecoaram enquanto ela voltava à mansão. E o medalhão que usava desde criança, herança da mãe, começou a gelar contra a pele, sem motivo. Mais tarde, explorando o sótão, Rafaela encontrou um diário coberto de poeira. A capa trazia as iniciais L.A. As primeiras páginas falavam de arte. Mas as últimas, eram confissões. Ela voltou. Ouço sua voz no corredor. Se alguém ler isto, não confie em Caio. O coração dela acelerou. Desceu as escadas quase correndo e encontrou Caio no jardim, observando o horizonte. Quem era Lorenzo Arens? Perguntou. E por que ele escreveu para não confiar em você? Caio se virou devagar, o rosto tenso. Onde encontrou isso? No sótão. E quero saber o que significa. O vento soprou com força, levantando folhas secas. Ele deu um passo à frente, os olhos escuros fixos nos dela. Então é hora de você saber quem eu realmente sou. Antes que pudesse dizer mais, um estrondo ecoou dentro da casa. Um quadro despencara da parede principal, espalhando pó. No chão, uma folha amarelada deslizou até os pés de Rafaela, um envelope selado com cera vermelha. O nome dela estava escrito à mão, Rafaela. A cera ainda parecia quente. Caio se aproximou devagar.
Não devia ter lido o diário, murmurou. Há coisas que preferem o esquecimento. Rafaela rompeu o selo. Dentro, um bilhete escrito em tinta antiga. Se você está lendo, é porque o vento abriu a porta. Não olhe para a torre à meia-noite. Nem para o espelho do corredor. Venha ao jardim quando as flores se fecharem. E não vá sozinha. O papel tremia em suas mãos. Caio franziu o senho, preocupado. Você não entende, isso não é um aviso qualquer. Ela ergueu o olhar. Então me explica. Um trovão ribombou. Do corredor, veio o som de passos lentos, arrastados. Rafaela se virou, e, por um instante, viu um vulto infantil correndo entre as sombras. A voz, doce e familiar, sussurrou seu nome. Rafaela. Ela deixou o bilhete cair. Caio agarrou seu braço. Não olhe! Mas era tarde demais. No reflexo do vidro da janela, um rosto observava, o mesmo rosto da mulher dos retratos. O bilhete tremia nas mãos de Rafaela. As letras, desenhadas com cuidado, pareciam pulsar sob a luz bruxuleante da lamparina. Venha ao jardim quando as flores se fecharem. E não vá sozinha. Ela sentiu o frio do vento atravessar as janelas da mansão e fechou os olhos. O coração batia tão rápido que parecia acompanhar o ritmo do vendaval lá fora. Caio observava em silêncio, os punhos cerrados, o olhar dividido entre o medo e algo mais, talvez culpa. Caio, quem escreveu isso? Perguntou ela, firme. Ele desviou o olhar. Se eu disser, você não vai acreditar. Então me convença. Ele respirou fundo. Há anos, a casa tenta falar. O vento, os sons, as portas, tudo isso é ela. A mulher dos retratos. E o que quer que seja, não gosta de intrusos. Rafaela segurou o bilhete contra o peito. Mas por que ela me chamaria? E por que sabe meu nome? Por que você tem algo dela? Respondeu Caio, olhando discretamente para o medalhão no pescoço dela. Rafaela levou a mão à corrente, confusa. Isso era da minha mãe. E antes dela, era de Helena Arens, disse ele, num tom baixo. A esposa de Lorenzo? Caio assentiu. A mulher dos retratos. O silêncio entre eles pesou como chumbo. Rafaela recuou um passo, tentando processar. Está dizendo que minha mãe era descendente dela. Mais do que isso. Acho que você é a chave que a casa esperava. Um trovão cortou o céu, e as janelas tremeram. As flores do jardim, visíveis pela vidraça, começaram a se fechar, como se obedecessem a uma ordem invisível. Caio olhou para fora. Está começando. Rafaela engoliu em seco. Então vamos. O jardim da mansão era um labirinto de estátuas, caminhos de pedra e roseiras secas. A chuva caía fina, e o vento parecia sussurrar o nome dela entre os galhos. Cada passo ecoava no silêncio noturno, até que chegaram ao centro do jardim, uma fonte antiga, coberta de musgo, com água turva e um anjo quebrado no topo. E agora? Perguntou Rafaela. Caio acendeu uma lanterna. A luz revelou algo entalhado na pedra da fonte, as mesmas iniciais do diário, L.A. De repente, o vento soprou mais forte, apagando a chama. A água da fonte começou a se agitar, como se algo se movesse embaixo. Rafaela deu um passo atrás. Caio. Fique atrás de mim, disse ele, erguendo a lanterna novamente. Um som ecoou, um sussurro feminino, vindo de dentro da fonte. Por que voltou, Lorenzo? Rafaela gelou. O som era suave, triste, mas o nome não era o dela. Era o de Lorenzo Arens. Ela olhou para Caio, o olhar dele estava perdido, os olhos marejados. Ela pensa que eu sou ele, murmurou ele, a voz trêmula. O ar ficou mais pesado. A água borbulhou, e um brilho azulado começou a emergir. A figura de uma mulher se formava sob a superfície, o mesmo rosto dos quadros, os olhos verdes e um sorriso melancólico. Rafaela tentou correr, mas o vento a segurou como mãos invisíveis. A voz falou de novo,
agora mais próxima. Você prometeu voltar para mim. Caio caiu de joelhos, cobrindo o rosto. Não. Eu não sou ele. A figura estendeu a mão, e por um instante, Rafaela viu algo dentro da água, um reflexo. Uma versão dela mesma, com o mesmo medalhão, mas os olhos, verdes. O grito dela ecoou pela noite, e tudo escureceu. Quando abriu os olhos, Rafaela estava em seu quarto. O bilhete estava sobre a mesa, seco. Nenhum sinal de chuva. Nenhum vestígio de Caio. Olhou pela janela, o jardim estava intacto. A fonte, serena. Foi um sonho. Sussurrou. Mas então percebeu, o chão estava molhado, e as flores do vaso estavam fechadas, como na noite anterior. Pegou o bilhete. Havia uma nova frase escrita abaixo da anterior, em tinta fresca. A verdade dorme no espelho. No dia seguinte, Caio reapareceu, exausto. Você não devia ter ido até o jardim, disse ele, ríspido. Ela sabe que você está aqui agora. Quem é ela, Caio? Um fantasma? Uma lembrança? Ele hesitou. Helena não era como as outras. Dizem que Lorenzo fez um pacto por amor, e quando ela morreu, ele tentou trazê-la de volta. Mas o que voltou, não era ela. Rafaela ficou em silêncio. Uma lágrima desceu por seu rosto. E o que ela quer de mim? A mesma coisa que sempre quis de Lorenzo, ser livre. Naquela noite, Rafaela decidiu encarar o espelho do corredor. A lamparina tremia em sua mão enquanto ela se aproximava do vidro embaçado. O reflexo parecia normal, até que algo se moveu atrás dela. O reflexo sorriu. Ela não. O medalhão brilhou, e a imagem no espelho se distorceu, mostrando um salão antigo, pessoas dançando, uma mulher de vestido azul, idêntica a ela, girando nos braços de um homem. O rosto dele, jovem e intenso, Caio. Ela deu um passo para trás, o coração disparado. Não pode ser. A voz voltou, agora dentro da cabeça dela. O amor nunca morre, Rafaela. Apenas muda de corpo. A lamparina apagou. O amanhecer trouxe uma calma enganosa à mansão. O vento havia cessado, mas a casa parecia observá-la. Cada estalo da madeira era como um suspiro antigo. Rafaela desceu as escadas com o coração pesado, um medalhão frio contra o peito. A lembrança do espelho, a visão de si mesma dançando nos braços de Caio, não saía de sua mente. Ela precisava de respostas. No ateliê, o quadro inacabado da mulher dos olhos verdes estava mais nítido do que nunca. A poeira sumira. As cores pareciam ter se renovado sozinhas. A mulher parecia viva. Rafaela deu um passo à frente. Quem é você? Murmurou, tocando a tela. No mesmo instante, o pincel sobre a mesa caiu no chão e rolou até seus pés. Um vento leve soprou pelas janelas fechadas. Você sabe quem eu sou? A voz ecoou dentro da mente dela, suave, melancólica. Rafaela recuou, o coração disparado. Não. Eu não sou você. Mas, ao se olhar no reflexo do vidro do quadro, por um instante, os olhos dela não eram castanhos, eram verdes. Caio entrou apressado. Rafaela! O que aconteceu aqui? Ela está tentando se comunicar. Ela sempre tenta, disse ele, tenso. Mas quanto mais você responde, mais ela te puxa. Por quê? Por que eu? Caio desviou o olhar. Porque você tem o mesmo sangue. E por que eu? Ele parou. Por que você o quê, Caio? Porque eu também já fui parte disso. Rafaela se aproximou. Você está dizendo que acredita ser Lorenzo Arens reencarnado? Caio respirou fundo. Eu não acredito. Eu sei. Ela ficou imóvel. Desde que cheguei a esta casa, tudo o que sonhei era com ela, Helena. A mulher dos quadros. Eu sinto as memórias de Lorenzo dentro de mim. E cada vez que você fala, Rafaela, eu as confundo com as dela. Os olhos dele estavam marejados. Havia dor,
mas também desejo. Ela se aproximou um passo. E o que isso significa para nós? Significa que o destino está se repetindo. E, da última vez, terminou em tragédia. À noite, o vento voltou. As portas batiam sozinhas, os quadros vibravam nas paredes. Rafaela, inquieta, foi até o corredor do espelho. A luz do lampião dançava sobre o vidro, revelando formas e sombras. Desta vez, ela não hesitou. Tocou o espelho. O vidro estava morno, como pele humana. De repente, tudo se distorceu, o corredor sumiu, e ela se viu dentro de outro tempo. As paredes eram douradas, as luzes de velas tremulavam. Ela usava um vestido azul. Havia música. Pessoas rindo, taças tilintando. E então, ele. Caio, não como o conhecia, mas vestido como um homem de outro século. Ele se aproximou, a mesma intensidade nos olhos. Helena, disse ele, sorrindo. Você está linda. Ela tentou responder, mas as palavras não saíam. Estava presa dentro da memória, observando, sentindo. Eles dançaram. O salão girava ao redor deles. A melodia era doce, até que uma sombra surgiu atrás. Um homem mais velho, o rosto tomado de ódio. Lorenzo, o verdadeiro, o original. A voz dele soou forte. Ela é minha, Caio. Rafaela sentiu o mundo girar. A música cessou. O espelho se estilhaçou ao redor dela. De volta à realidade, ela caiu de joelhos no corredor escuro. O espelho agora rachado refletia fragmentos do salão, ainda lá, como se existisse em outra dimensão. Caio veio correndo. O que aconteceu? Eu vi vocês. Ela me usou para ver o passado. Caio a ajudou a levantar-se. Helena está tentando te mostrar o que aconteceu. Mas isso é só o começo. Ela quer te arrastar para dentro. Rafaela olhou para o espelho quebrado. Entre as rachaduras, uma sombra se movia, uma figura feminina, chorando. Você prometeu, Lorenzo. Rafaela deu um passo à frente. Ela acha que eu sou Helena. E você é o homem que a traiu. Eu não a traí, respondeu Caio, firme. Mas Lorenzo, sim. E agora ela quer vingança. Naquela madrugada, Rafaela não conseguiu dormir. O som do vento parecia ter voz, chamando-a pelo nome, suave e constante. Sentou-se à mesa e abriu o diário novamente. As últimas páginas, antes ilegíveis, agora estavam nítidas. Helena descobriu. O feitiço não pode ser desfeito. Se ela morrer, voltará em outro corpo. E me seguirá até o fim. Ela sentiu o sangue gelar. Ela não quer apenas ser livre. Quer continuar viva, através de mim. No corredor, passos lentos se aproximavam. Caio apareceu à porta. Rafaela, você ouviu também? Ela está aqui, disse ela, erguendo o olhar. E quer que eu termine o que Lorenzo começou. O quê? O ritual. O vento soprou com força. As velas se apagaram. Uma risada ecoou, doce e distante. Do nada, o quadro principal caiu da parede e se partiu. Atrás da tela, havia uma abertura, uma passagem secreta. Caio e Rafaela se entreolharam. É por isso que a casa sussurra, disse ela. Ela quer que a encontremos. Caio respirou fundo. Se entrarmos aí, nada será igual depois. Eu não quero mais fugir do vento, respondeu Rafaela. Quero saber por que ele me chama. E, juntos, entraram na passagem escura. Atrás deles, o espelho rachado voltou a brilhar. No reflexo, Helena sorriu. O corredor estreito se estendia diante deles, iluminado apenas pela lanterna trêmula nas mãos de Caio. O ar era denso, quase úmido, e cada passo ecoava como um sussurro no escuro. Atrás, a parede que escondia a passagem já havia se fechado sozinha. Não havia como voltar. Isso não parece um simples porão, murmurou Rafaela, observando as paredes de pedra cobertas por inscrições antigas.
São símbolos, respondeu Caio, aproximando-se. Os mesmos que encontrei nas margens do diário de Lorenzo. As marcas se repetiam, como se contassem uma história. Rostos entrelaçados, chamas, vento, e, no centro, um coração dividido em dois. Rafaela passou os dedos sobre o desenho. Isso parece um ritual. Caio a observou, hesitante. Um feitiço de ligação. Helena acreditava que o amor podia vencer a morte. Lorenzo, desesperado, aceitou. Mas o preço foi a alma deles. Ela franziu o senho. E agora ela quer terminar o que começou. Sim. E, para isso, precisa de você. A passagem terminou em uma grande câmara subterrânea. No centro, um altar de pedra coberto por flores secas e velas apagadas. O vento circulava ali como se tivesse vida própria, girando em redemoinhos suaves. Sobre o altar, repousava um espelho antigo, coberto por um pano branco. Rafaela se aproximou lentamente. É aqui que tudo começou. Caio segurou seu braço. Não toque. Mas ela já havia puxado o pano. O espelho refletia algo que não era o presente. No vidro, o salão antigo, o mesmo da visão anterior, aparecia nítido. Helena estava lá, chorando diante de um corpo caído, Lorenzo. Ela olhou para o reflexo, e, por um instante, os olhos dela encontraram os de Rafaela. Você finalmente veio. A voz ecoou pelo subterrâneo, suave e ao mesmo tempo terrível. As velas acenderam sozinhas, uma a uma. Caio avançou. Helena, basta. Isso precisa acabar. Acabar. A voz riu, ecoando pelas paredes. Nada acaba quando o amor é eterno. O vento se transformou em furacão. O espelho brilhou com intensidade, e o reflexo começou a se expandir, como se o passado estivesse tentando atravessar para o presente. Rafaela gritou quando uma força invisível a puxou para trás. Caio a segurou pelos ombros. Lute contra ela. Não deixe que entre. Mas a voz sussurrou diretamente em sua mente. Ele me pertence. E se você é eu, então também pertence a ele. O corpo de Rafaela ficou rígido. Um medalhão em seu pescoço brilhou intensamente, espalhando uma luz dourada pelo salão. O vento cessou de repente. Ela caiu de joelhos, ofegante. Caio se abaixou ao lado dela, preocupado. Rafaela! Fala comigo! Ela abriu os olhos, e eles estavam verdes. Por um instante, Caio congelou. O olhar dela não era mais dela. Helena, sussurrou ele, reconhecendo o timbre suave, a respiração calma. Ela sorriu, triste. Lorenzo, você cumpriu sua promessa. Voltou para mim. Caio engoliu em seco. Eu não sou Lorenzo. Ele morreu por causa disso. Deixe Rafaela ir. Helena observou, com uma mistura de dor e amor. Você fala como ele. Olha como ele. Ama como ele. Como posso deixá-la se ela sou eu? Ela se aproximou lentamente. O ar ficou pesado, vibrante. Caio recuou, lutando contra o desejo e o medo. Helena, se me ama, precisa libertá-la. O amor não liberta, Lorenzo. Ele prende. Rafaela deu um passo à frente, e os dedos dela tocaram o rosto de Caio. Por um instante, ele viu o passado, Helena e Lorenzo, abraçados sob a tempestade, jurando amor eterno. O mesmo toque. O mesmo olhar. Mas a cena se distorceu. O juramento transformou-se em tragédia, Helena sangrando nos braços dele, o espelho quebrando, e um grito ecoando. Nos veremos quando o vento soprar novamente. Caio afastou-se, gritando. Pare! Ela não é você! Rafaela piscou, confusa. Os olhos voltaram a ser castanhos. Ela caiu em prantos, exausta. O que está acontecendo comigo? Ela está dentro de você, respondeu Caio, tentando respirar. Mas ainda dá para lutar. De repente, uma parede de pedra cedeu, revelando uma nova passagem. Dentro,
Uma pequena biblioteca subterrânea, repleta de livros antigos, frascos e manuscritos. Rafaela se aproximou de um dos livros abertos sobre a mesa. As páginas falavam sobre rituais de ligação de alma e renascimento cíclico. O amor verdadeiro atravessa o tempo, mas quando aprisionado, se transforma em maldição. Rafaela leu em voz alta. Se o espelho for quebrado durante a conjunção do vento, a alma será liberta. Então ainda há uma chance, disse Caio. Precisamos quebrar o espelho. Mas a voz de Helena voltou, furiosa. Vocês não vão me separar outra vez. As velas explodiram, e o espelho começou a se mover sozinho, deslizando pelo altar. O vidro tremia como se respirasse. Caio pegou um pedaço de ferro do chão. Fica atrás de mim. O vento rugia, e a imagem no espelho agora mostrava os três, Caio, Rafaela e Helena, unidos num mesmo reflexo. Agora, Rafaela! Gritou ele. Ela ergueu o medalhão, que brilhava como fogo. Pelo que restou de amor, eu te liberto. O espelho se partiu em 1000 pedaços. Um grito agudo ecoou pelas paredes, seguido de um silêncio absoluto. Rafaela caiu nos braços de Caio, exausta, enquanto o vento desaparecia completamente. Por um instante, tudo parecia ter acabado. Mas quando Caio olhou para os estilhaços do espelho, percebeu algo. No reflexo de um dos pedaços, Helena sorria, serena, como se tivesse finalmente encontrado paz. Ele fechou os olhos, aliviado. Mas, quando voltou a olhar para Rafaela, ela ainda segurava o medalhão, e a corrente estava quente como brasa. O vento soprou novamente, suave, quase carinhoso. E uma voz, distante, murmurou. O amor não morre. Apenas muda de rosto. Caio apertou Rafaela contra o peito. Lá fora, as janelas da mansão se abriram sozinhas. O amanhecer trouxe uma falsa sensação de paz à mansão Arens. A chuva havia parado, e os pássaros cantavam timidamente, mas o ar ainda carregava um peso invisível. Rafaela caminhava pelo corredor, ainda segurando o medalhão. O toque quente no peito lembrava que algo estava vivo dentro dela, algo que nem ela podia controlar. Caio a seguia de perto, os olhos atentos a qualquer movimento. O espelho foi quebrado, mas o vento ainda fala com você. Sim, e ele está mais forte, disse Rafaela, a voz baixa. É como se Helena estivesse dentro do ar, ao meu redor, me empurrando e puxando ao mesmo tempo. Antes que pudessem dizer mais, um estrondo ecoou da biblioteca subterrânea. Rafaela e Caio correram para lá. As paredes vibravam, livros caíam sozinhos, e o medalhão pulsava intensamente. No centro, uma chama azul se ergueu, formando o contorno da mulher de olhos verdes, Helena. Você tentou me expulsar, mas eu não vou embora, disse a figura, firme. Rafaela recuou, mas Caio segurou seu braço. Não há em frente sozinha. Helena flutuava sobre o altar, os olhos fixos nela. Você é eu. Eu sou você. E juntos, completamos Lorenzo. O amor não morre, Rafaela. E eu vou provar isso. O vento se intensificou. As velas se apagaram e se reacenderam, girando ao redor do salão em espirais de luz azul e dourada. Rafaela sentiu a presença da mulher envolvendo seu corpo. Cada movimento dela parecia natural, mas os pensamentos dentro de sua mente eram de outra época, memórias de Lorenzo e Helena, misturadas com suas próprias. Rafaela, ouça-me! Gritou Caio. Você precisa lutar. Não deixe que ela controle você. Ela tentou, mas Helena estendeu a mão e tocou seu ombro. Um arrepio percorreu seu corpo. Lorenzo prometeu que eu teria você de volta, e agora, nada poderá impedir. Rafaela sentiu a voz do passado e do presente se confundirem, lembranças que não eram suas e que queimavam dentro dela. Isso não é amor, Helena! Gritou Caio. É obsessão. Helena sorriu, quase gentil, quase maternal. Obsessão, amor, são palavras que não se separam no tempo. Eu só quero terminar o que começou. Um vento forte varreu a biblioteca. Livros e papéis voaram em redemoinhos.
Caio tentou se proteger, mas Rafaela foi erguida pelo ar, como se fosse um peso leve, levitando ao lado de Helena. Lorenzo me prometeu que jamais morreríamos separados. E agora, você também prometeu. Rafaela! Gritou Caio, estendendo a mão. Segure-se em mim! Ela conseguiu alcançar Caio, e seus dedos tocaram os dele. O medalhão brilhou intensamente, criando uma barreira de luz dourada entre ela e Helena. A figura hesitou, e a intensidade do vento diminuiu por um instante. Rafaela fechou os olhos. Concentrou-se no presente, na sua própria vida, no amor que sentia por Caio. Não sou você. Eu sou Rafaela. E escolho viver, não ser prisioneira do passado. Helena gritou, um som que ecoou por toda a mansão, e desapareceu em uma explosão de luz azul, deixando apenas uma leve névoa no ar. Caio a segurou firme, respirando com dificuldade. Você conseguiu, ela recuou. Rafaela abriu os olhos e viu o medalhão pulsar lentamente. Ela não foi embora. Sinto que ela ainda está aqui. Esperando. De repente, um barulho na entrada da mansão chamou a atenção. Alguém ou algo batia na porta principal com força, cada golpe como se quisesse derrubar a madeira. Quem seria a esta hora? Perguntou Rafaela, com medo. Caio segurou-a pela cintura. Não sei, mas não é Helena. Eles se aproximaram da porta, cautelosos. Quando Caio abriu, uma figura encapuzada caiu nos degraus. Uma carta foi deixada aos pés deles. Rafaela a pegou com mãos trêmulas. No envelope, havia apenas uma frase, escrita com tinta vermelha. O vento trouxe notícias, e o passado ainda tem contas a acertar. O medalhão dela pulou, quente, vibrando como se o aviso fosse direto para seu coração. A madrugada cobria a mansão Arens com um manto escuro, quebrado apenas pela luz da lua filtrando-se pelas nuvens. Rafaela segurava a carta que a figura encapuzada deixará, o coração acelerado. Cada palavra parecia pulsar, ecoando dentro do peito como um alerta. O vento trouxe notícias, e o passado ainda tem contas a acertar. Caio caminhou lentamente até a entrada. Não conheço essa caligrafia. Mas algo me diz que não é alguém comum. Rafaela olhou para ele, insegura. O que quer dizer? Ele respirou fundo. Alguém ligado a Helena. Alguém que sabe sobre o ritual, sobre Lorenzo, e sobre você. O silêncio caiu, pesado, até que um novo som ecoou do jardim. Passos leves, quase flutuando sobre a grama molhada. Rafaela e Caio se entreolharam, e ela percebeu que a figura encapuzada estava voltando, ou talvez nunca tivesse ido embora. Vamos descobrir o que quer, disse Caio, firme. Eles saíram juntos, o vento passando por eles como dedos frios, sussurrando segredos antigos. No centro do jardim, a figura parou. Lentamente, levantou o capuz. Era uma mulher. Os cabelos negros, os olhos tão intensos quanto os da Helena. O ar ao redor dela parecia pulsar com poder. Então é você. Rafaela, disse a mulher, a voz suave e mais firme. Aquela que carrega o sangue de Helena. Rafaela engoliu em seco. Quem é você? Sou Sílvia. Guardiã do passado da família Arens. E vim avisar que tudo está prestes a mudar. Caio franziu o senho. Guardiã? Que história é essa? Sílvia deu um passo à frente, e o vento se intensificou. A mansão não é apenas uma casa. É um portal entre o tempo, entre vidas. E Helena, ela nunca morreu de verdade. Está presa, mas ainda observa, esperando completar o ritual. Se você falhar, Rafaela, ela tomará seu corpo e continuará onde Lorenzo parou. O sangue de Rafaela gelou. Tomar meu corpo? Isso é impossível. Sílvia segurou seu braço com firmeza, transmitindo a sensação de urgência. Você não entende. O amor de Helena por Lorenzo é tão poderoso que ultrapassa a morte. E você é a chave que pode libertá-la ou prendê-la para sempre. Um relâmpago iluminou o jardim, revelando a mansão ao fundo como uma silhueta gigante, viva, respirando.
As janelas pareciam olhos atentos. As portas rangiam, como se a casa própria tentasse falar com eles. O que devemos fazer? Perguntou Rafaela, a voz trêmula. Primeiro, precisamos ir à torre da mansão. É lá que Helena se manifesta mais forte. Lá que ela sussurra seu nome, e onde o portal entre o passado e o presente é mais frágil. Caio assentiu, olhando para Rafaela com intensidade. Eu estarei com você. Mas não sabemos se conseguiremos sair ilesos. Eles caminharam em silêncio até a escadaria da torre, cada degrau rangendo como se contasse histórias antigas. Rafaela segurava o medalhão, que pulsava mais rápido a cada passo. Ao chegarem ao topo, a torre estava vazia. Mas no centro, uma cadeira antiga girava sozinha, parada apenas pelo vento. Ela está aqui, murmurou Silvia, observando cada canto. Prepare-se para sentir tudo o que aconteceu. O amor, a dor, a obsessão. Helena vai tentar seduzir sua mente. Rafaela respirou fundo e se aproximou. O vento subiu, uivando pelos vitrais quebrados. Uma figura feminina apareceu diante dela, translúcida, mas impossível de ignorar. Helena sorriu, estendendo as mãos. Você é minha, Rafaela. Sempre foi. Sempre será. Caio segurou seu braço. Ela quer confundir você. Lembre-se do que é real. Rafaela fechou os olhos, tentando resistir à sensação de calor que atravessava seu corpo, a familiaridade assustadora da presença de Helena. De repente, a torre começou a tremer. O chão se abriu levemente, revelando um buraco profundo que parecia ir até o coração da terra. A voz de Helena ecoou. Escolha, Rafaela, seja minha ou destrua o que resta do amor de Lorenzo. Rafaela abriu os olhos. Silvia recuou, os olhos arregalados. Ela está puxando você para dentro do portal. Gritou Silvia. Não! Exclamou Caio, segurando-a com todas as forças. O medalhão brilhou com intensidade, e uma luz dourada cercou Rafaela. Helena gritou, um som que atravessou a noite. O chão parou de tremer por um instante. Mas então, uma sombra maior apareceu atrás de Helena, escura, ameaçadora, e mais poderosa do que qualquer coisa que já sentiram. O ar na torre estava pesado, quase sufocante. Rafaela sentiu o medalhão pulsar contra seu peito, uma luz dourada tentando protegê-la, mas a sombra atrás de Helena parecia absorver tudo ao redor. Caio segurava sua mão firme, o rosto determinado, tentando transmitir coragem. O que é isso? Perguntou Rafaela, olhando para a sombra que crescia, tomando toda a luz da torre. Silvia respirou fundo. Isso é a essência da obsessão de Helena. Um fragmento do amor de Lorenzo que nunca encontrou descanso. Cresceu sozinha, se alimentando do medo e da paixão contida nesta casa. A sombra rugiu, vibrando, e o chão da torre tremeu novamente. Cada passo parecia ecoar como se o mundo inteiro estivesse ciente do que aconteceria. Helena estendeu as mãos para Rafaela. Não resista. Aceite-me, e juntos completaremos o amor eterno. Rafaela engoliu em seco, sentindo a familiaridade dolorosa da voz. Mas antes que pudesse ceder, Caio ergueu o medalhão, que irradiou uma luz intensa, cortando a escuridão. A sombra recuou levemente, e Helena gritou de frustração. Isso não pode ser. Você não é só ela. Silvia avançou, trazendo consigo antigos livros e frascos. O medalhão contém a essência da linhagem Arens. Use a força dele para criar uma barreira. Proteja Rafaela de se fundir com Helena. Rafaela fechou os olhos, sentindo o passado e o presente se fundirem dentro dela. Viu flashes, ela dançando nos braços de Caio, Helena sorrindo, Lorenzo agonizando nos braços de Helena, o ritual sendo iniciado, cada memória pulsava em sua mente, tentando desestabilizá-la. Eu sou você. Você é minha. Ecoou a voz de Helena, agora misturada à sombra, tornando-se um rugido ensurdecedor. Ela respirou fundo, segurou o medalhão e murmurou. Não. Eu sou Rafaela. Eu escolho minha vida. Eu escolho Caio.
Uma explosão de luz dourada tomou a torre. A sombra gritou, expandindo-se e retraindo-se ao mesmo tempo, tentando absorver a luz, mas sem sucesso. Helena se projetou na frente de Rafaela, os olhos verdes brilhando com intensidade sobrenatural, e estendeu as mãos. Caio gritou, segurando o braço dela. Não olhe para ela. Lembre-se de quem você é. Rafaela sentiu a energia da sombra puxando-a, tentando fundi-la com Helena, mas a força do amor e da lembrança do presente resistia. A mansão inteira começou a vibrar, estalos soando por todas as paredes. A torre parecia prestes a desmoronar. Então, de repente, a sombra recuou. Helena deu um passo para trás, como se estivesse ferida, e a luz do medalhão se intensificou, banhando a torre inteira. Você me venceu, por enquanto, sussurrou Helena, sua voz agora suave, quase triste. Mas o amor não morre. Ele apenas espera. Rafaela abriu os olhos, exausta, mas consciente. Caio a segurava firme, e Sílvia respirava aliviada, embora o medo ainda pairasse no ar. Isso não acabou, disse Sílvia, olhando para a mansão. Ela vai voltar, e a sombra ainda não foi derrotada. Há mais forças nesta casa, forças que nem mesmo Helena controla. Nesse instante, um estrondo ecoou da entrada principal. As portas se abriram violentamente, e um vento frio entrou, soprando as cortinas, apagando velas e espalhando papéis pelo chão. Uma nova figura surgiu na mansão, encapuzada, e o medalhão de Rafaela brilhou intensamente, como se a alertasse para um perigo ainda maior. Não pode ser, murmurou Caio, engolindo em seco. Quem é ele? A figura levantou o capuz. O rosto estava coberto por sombras, mas os olhos brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural. O vento me trouxe até vocês, disse a voz grave e ecoante. E o que começou não terminou, nem com Helena, nem com vocês. O vento soprava feroz dentro da mansão Arens, entrando pelas janelas e portas abertas, fazendo as cortinas ondularem como se tivessem vida própria. Cada estalo da madeira antiga parecia ecoar por corredores intermináveis, aumentando a sensação de que a casa observava Rafaela e Caio. Um medalhão pulsava no peito dela, aquecido como uma chama viva, alertando para um perigo que transcendia o tempo. A figura encapuzada permanecia na entrada, imóvel, mas seu olhar atravessava a escuridão da torre, penetrando cada fibra da alma deles. A energia que emanava daquela pessoa não era apenas física, era ancestral, poderosa, quase divina, capaz de manipular o vento e a luz à vontade. Rafaela sentiu seu corpo tremer, como se o ar ao redor tivesse se tornado uma substância sólida, pressionando-a. Quem é você? Perguntou Caio, a voz firme, mas com uma ponta de temor. A figura deu um passo à frente, e o capuz caiu lentamente. Um homem alto, com feições severas, mas de beleza antiga e quase sobrenatural, revelou-se. Seus olhos brilhavam de um verde profundo, que lembrava os mesmos olhos de Helena, mas carregavam algo mais sombrio, mais sábio. Meu nome é Dorian, disse ele, a voz ecoando pelas paredes da torre como trovões distantes. E sou o guardião da linhagem Arens. Rafaela e Caio se entreolharam, confusos. Guardião? Da linhagem Arens? O que isso significa? Perguntou Rafaela, a respiração pesada. Dorian sorriu levemente, quase com pesar. Significa que tudo o que vocês viram até agora não passou de uma preparação. Helena não é a única. A mansão guarda memórias, almas e poderes que atravessam gerações. E você, Rafaela, está no epicentro dessa história. O medalhão em seu peito brilhou intensamente, reagindo à presença de Dorian. Rafaela sentiu uma onda de imagens invadirem sua mente, Lorenzo e Helena juntos, o ritual, a obsessão de Helena crescendo, o amor que não se desfez com a morte, mas continuou vivo, esperando por alguém capaz de encerrar o ciclo. O que quer dizer com preparação? Insistiu Caio, a tensão aumentando. Dorian caminhou até o centro da torre, os passos ecoando. Helena tentou atravessar o tempo e a morte, mas não tinha força suficiente. Ela precisava de alguém da sua linhagem, você, Rafaela, para completar o que Lorenzo iniciou.
Mas você não é Helena, e graças a isso, ainda há uma chance de corrigir os erros do passado. Rafaela sentiu o peso da responsabilidade esmagar seu peito. Eu não sei se consigo, tudo é tão confuso. O que devo fazer? Você deve enfrentar o passado e o presente simultaneamente, respondeu Dorian, os olhos fixos nela. Dentro desta mansão existem portais de memória. Eles mostram momentos da vida que ainda estão vinculados a este lugar. Cada decisão que você tomar pode libertar ou aprisionar essas almas para sempre. O vento aumentou, girando em redemoinhos e levantando poeira e folhas secas do chão da torre. O medalhão emitiu uma luz dourada que parecia se expandir, protegendo Rafaela e Caio da energia turbulenta. E Helena? Perguntou Rafaela, sentindo uma pontada de medo. Dorian respirou fundo. Ela não é totalmente maligna, mas está presa na obsessão de um amor que não morreu. Sua energia ainda existe aqui, neste espaço entre o presente e o passado. E agora, com você aqui, ela vai tentar usar você para completar o que foi interrompido. Rafaela fechou os olhos, tentando compreender. Ela podia sentir Helena, como uma presença quase tangível ao lado dela, tentando envolvê-la, confundi-la, seduzi-la. Cada sussurro parecia falar direto à sua mente. Venha, Rafaela, você é minha. Caio segurou seu ombro com firmeza. Ignore-a. Você é você. Não é Helena. Ela respirou fundo, sentindo o calor do medalhão e a presença protetora de Dorian. Como posso impedi-la? Perguntou, com a voz quase um sussurro. Dorian apontou para o chão da torre. As pedras começaram a brilhar, revelando um círculo antigo, coberto por símbolos e inscrições que pareciam pulsar. Esse é o círculo da verdade, explicou. É aqui que Helena pode ser enfrentada e sua obsessão, finalmente liberada. Mas é perigoso. Se ela conseguir controlar você dentro do círculo, você será a nova guardiã involuntária dela. O coração de Rafaela disparou. Ela olhou para Caio, que segurava sua mão com força. Nós vamos fazer isso juntos, disse ele, olhando nos olhos dela. Eu não vou deixar que ela te use. Um trovão ecoou pela torre, e o vento rugiu como se tivesse vida própria. O medalhão brilhou ainda mais forte, emitindo calor. Rafaela sentiu uma energia atravessando seu corpo, conectando o passado, presente e futuro. Helena estava atrás dela, invisível, mas a pressão da sua presença era esmagadora. Rafaela, a voz de Helena soou dentro da mente dela, não há como fugir. Você é minha por direito. Rafaela respirou fundo, cerrando os punhos. Eu não sou você. E eu não vou deixar você me controlar. Um clarão dourado explodiu do medalhão, iluminando toda a torre. Helena gritou, um som que misturava raiva e tristeza. A sombra que antes ameaçava a torre se dissipou parcialmente, mas a sensação de perigo ainda pairava no ar. Dorian observou atentamente. O primeiro confronto está apenas começando. Prepare-se, Rafaela. Quando o vento soprar de novo, você terá que escolher, ceder ou lutar, salvar a si mesma e a todos que ama. A torre estava mergulhada em uma escuridão inquietante, quebrada apenas pelo brilho pulsante do medalhão de Rafaela. Cada respiração era pesada, o ar carregado de energia antiga, como se a própria mansão prendesse a respiração. Caio segurava sua mão com força, os olhos fixos nela, transmitindo coragem silenciosa. Lembre-se do que te disse Dorian, sussurrou ele. Não importa o que Helena tente te mostrar. Lembre-se de quem você é. Rafaela assentiu, sentindo o peso de séculos de memórias e obsessões dentro dela. O medalhão pulsava como um coração próprio, iluminando símbolos antigos no chão da torre. Eles formavam um círculo perfeito, o círculo da verdade, onde todas as forças da mansão Arens convergiam. De repente, o vento soprou com força sobrenatural, erguendo pedaços de pedra, poeira e velas. Helena surgiu no centro do círculo, translúcida, mais intensa, seu olhar verde penetrante. Você acha que pode me enfrentar, Rafaela? Eu sou a essência de tudo que Lorenzo amou. Rafaela respirou fundo, erguendo o medalhão. Você é parte do passado. Eu sou o presente.
E este é o meu mundo. A voz de Dorian ecoou por toda a torre. Use o círculo. Concentre a luz do medalhão em seu coração. Só assim você poderá libertá-la sem se perder. O círculo começou a brilhar, símbolo cintilando em dourado. Rafaela entrou no centro, sentindo cada símbolo reverberar dentro de si, como se tocasse algo ancestral. Helena avançou, e uma corrente de vento a empurrou, quase a fazendo tropeçar. Caio segurou sua mão, equilibrando-a. Estamos juntos nisso, gritou. O medalhão brilhou intensamente, e uma onda de energia se espalhou pelo círculo. Helena gritou, um som misto de dor e raiva. O vento uivava, levando pedaços de sombras e ecos do passado. Você não pode me expulsar! Gritou Helena. Rafaela sentiu as memórias de Lorenzo e Helena tentando invadir sua mente, imagens de paixão, obsessão e morte. Cada lembrança pressionava sua alma, tentando fazê-la ceder. Ela fechou os olhos, respirou fundo, e murmurou. Eu sou Rafaela. Eu escolho a minha vida. Eu escolho o amor real. O medalhão explodiu em luz dourada, lançando uma onda que atingiu Helena. A mulher gritou, tornando-se transparente, e a sombra que a acompanhava começou a se dissipar. Mas antes que a luz se apagasse, Helena falou, com um tom melancólico. Eu entendo, mas não é o fim. O amor nunca morre. Apenas muda de forma. O vento diminuiu, e o círculo brilhou suavemente, agora calmo. Helena desapareceu, deixando apenas uma sensação de presença que parecia observar Rafaela. Caio aproximou-se, abraçando-a. Você conseguiu, ela se foi. Rafaela, ainda exausta, segurou o medalhão. Não completamente, sinto que parte dela ainda está aqui. Ela nos observa. Dorian apareceu atrás deles, os olhos sérios. O primeiro confronto terminou, mas não será o último. Helena deixou vestígios. O medalhão, você e a mansão ainda estão conectados a ela. E há algo mais, algo que ninguém esperava. Nesse momento, um som estranho ecoou da biblioteca subterrânea. Não era vento, nem portas rangendo. Era um murmúrio, como vozes antigas, fragmentadas, falando em uníssono. O ciclo não acabou, ela ainda precisa ser completada. Rafaela olhou para Caio, o medo misturado com determinação. O que é isso? Dorian respirou fundo. São ecos das almas presas na mansão. Algumas nunca encontraram descanso. Helena é só uma delas, e há forças que vão tentar usar o amor e o medo contra vocês. Uma luz azul começou a se formar no corredor da torre, distorcendo o espaço. Os símbolos no chão do círculo brilharam com intensidade, como se reagissem à presença de algo maior. Isso é impossível, murmurou Caio, sentindo a pressão no ar. Rafaela percebeu que a luz formava figuras humanas, sombras de outros que haviam sido tocados pela obsessão de Helena e pelo poder da mansão. Cada figura parecia girar em direção ao círculo, atraída pelo medalhão, pelos símbolos e pelo vínculo que ela agora representava. O que eles querem? Perguntou Rafaela, a voz trêmula. Dorian aproximou-se. Eles querem ser libertos, mas se forem mal guiados, irão corromper tudo. Helena ainda está ligada a eles. Se você perder o controle do medalhão, tudo será consumido pela obsessão. O vento rugiu novamente. O medalhão pulou em sua mão, quente e pesado. Rafaela respirou fundo, fechou os olhos, e se concentrou em Caio, no presente, no amor que sentia por ele. Eu não tenho medo. Eu não vou ceder ao passado. Eu escolho a luz. A torre tremeu mais uma vez, e as figuras começaram a se dissolver lentamente. Uma a uma, desapareceram no ar, deixando apenas uma sensação de alívio e silêncio profundo. Rafaela abriu os olhos. O círculo ainda brilhava suavemente, e o medalhão estava quente contra o peito. Caio respirou aliviado, a mão ainda na dela. Conseguimos, por enquanto. Mas então, uma brisa gelada atravessou a torre. As janelas se abriram sozinhas, e uma risada distante ecoou, carregada de força e malícia. O vento ainda sopra, e a história não acabou.
A mansão Arens estava silenciosa, mas o silêncio era traiçoeiro. Cada passo de Rafaela ecoava pelos corredores, carregando uma sensação de presságio. Um medalhão em seu peito pulsava, aquecido, alertando-a sobre forças que ainda não haviam se revelado por completo. Caio caminhava ao lado dela, atento a qualquer sinal de movimento. "O que acha que vai acontecer agora?" perguntou, tentando manter a calma, embora sentisse o coração acelerado. Rafaela respirou fundo. "Não sei, mas sinto que Helena deixou rastros. E não apenas ela, outras almas estão aqui, presas entre o passado e o presente." Antes que pudessem se mover mais, um sussurro percorreu o ar, vindo de todos os lados ao mesmo tempo. "Rafaela, você é a chave. O vento não para, o ciclo precisa continuar." O ar ficou pesado, quase sólido, e as paredes pareciam vibrar. Rafaela sentiu mãos invisíveis tocando seus ombros, tentando puxá-la para o chão, para o passado. "Segure-se em mim!" gritou Caio, puxando-a para perto. O medalhão brilhou com uma intensidade ainda maior, e uma onda de luz dourada se espalhou, afastando as mãos invisíveis. Mas a sensação de perigo não diminuiu. Algo mais poderoso estava chegando. De repente, as portas da biblioteca subterrânea se abriram sozinhas, rangendo com força, e uma figura surgiu no corredor, alta, encapuzada, com olhos que brilhavam como brasas. "Vocês pensaram que poderiam controlar o que está aqui?" disse a voz grave, ecoando pelo salão. "Eu sou o verdadeiro guardião do vento, e este ciclo ainda não terminou." Rafaela sentiu o medalhão pulsar mais rápido, quente contra seu peito. "Quem é você?" perguntou, tentando não demonstrar medo. A figura ergueu o capuz. O rosto era masculino, com feições severas e marcantes, e olhos verdes que refletiam poder ancestral. "Sou Elias. E a mansão, o vento e as almas que nela habitam, tudo está ligado a mim. Helena é apenas uma peça." Caio franziu o senho. "Uma peça para quê?" "Para controlar o poder do amor que atravessa o tempo", respondeu Elias, caminhando em círculos ao redor do círculo da verdade. "Vocês pensaram que quebrando o medalhão ou enfrentando Helena resolveria algo? Não. Ela só reagiu ao seu despertar. Mas agora, Rafaela, é a hora de mostrar seu verdadeiro valor." O vento começou a soprar violentamente, levantando livros, poeira e pedaços de pedra. Rafaela sentiu os símbolos do círculo brilharem intensamente sob seus pés, e uma energia poderosa percorreu sua coluna. Eu não sei se consigo." murmurou ela, tremendo. "Você pode", disse Caio, segurando sua mão. "Você é mais forte do que pensa. Confie em si mesma, e no que sente por mim." As figuras de Helena e das outras almas presas começaram a aparecer ao redor deles, translúcidas, gritando, chorando e tentando seduzi-la a entrar novamente no passado. Cada rosto refletia dor, amor e obsessão. Rafaela respirou fundo, fechando os olhos, e murmurou palavras que saíram de dentro de sua própria essência. "Eu sou Rafaela. Eu não sou Helena. Eu escolho viver, escolher e amar no presente." Uma onda de luz dourada explodiu do medalhão, iluminando toda a torre. As figuras começaram a se dissipar, uma a uma, gritando, mas desaparecendo lentamente no ar. Helena apareceu uma última vez, seu rosto agora sereno, sem raiva, apenas tristeza. "Você me libertou, mas o vento ainda sopra, Rafaela. Lembre-se disso." O vento diminuiu, e o medalhão brilhou suavemente, agora em perfeita sintonia com Rafaela. Ela respirou fundo, sentindo finalmente o controle sobre si mesma. "Conseguimos", disse Caio, abraçando-a com força. "O pior acabou." Mas Elias ergueu a mão, e uma aura de energia surgiu ao redor dele. "Vocês acreditam que acabou, mas não conhecem a verdadeira força do vento. Helena foi apenas o início. Agora, a mansão revelará seu segredo final, e vocês terão que escolher, salvar tudo ou perder tudo." De repente, o chão da torre tremeu. Um buraco se abriu, mostrando escadas que desciam ainda mais fundo, além do subterrâneo que conheciam.
Um brilho intenso emanava do abismo, refletindo símbolos desconhecidos. Rafaela olhou para Caio, um medo misturado com determinação nos olhos. Se entrarmos lá, não há como voltar. Caio apertou sua mão. Então vamos juntos. Não há outra escolha. Uma voz distante, ecoando do abismo, sussurrou seu nome. O vento ainda sopra, e vocês não estão preparados para o que está por vir. O medalhão brilhou uma última vez, como se fosse um aviso e uma promessa ao mesmo tempo. O casal respirou fundo e desceu juntos pelas escadas, cientes de que o que encontrariam mudaria para sempre o destino da mansão Arens e de todos ligados ao seu passado. Arrancada fim da parte 10, Gancho. O abismo revelado pela mansão esconde segredos mais antigos e perigosos do que Helena. Rafaela e Caio estão prestes a enfrentar a verdadeira força do vento, e o medalhão será a chave para decidir quem sairá vivo e quem será consumido pelo passado. Abismo no subterrâneo da mansão Arens parecia respirar. Cada passo que Rafaela e Caio davam nas escadas improvisadas fazia o chão render como se alertasse sobre o perigo iminente. O medalhão pulsava como um coração, emitindo uma luz dourada que iluminava parcialmente símbolos inscritos nas paredes de pedra antiga. Isso é ainda mais profundo do que imaginávamos, sussurrou Rafaela, a voz tremendo. Caio apertou sua mão com firmeza. E vamos descobrir juntos. Nada vai nos separar agora. Quando chegaram ao fundo, uma câmara imensa se abriu diante deles. O espaço parecia infinito, mergulhado em sombras e névoa, mas no centro, um pedestal antigo segurava um cristal que emanava uma luz azul intensa. O ar vibrava, carregado de energia que parecia puxá-los para dentro do cristal. Isso é a fonte do vento, murmurou Dorian, surgindo ao lado deles. É aqui que Helena ganhou força. É aqui que o passado e o presente se encontram. E agora vocês entenderão a extensão do que enfrentam. Rafaela sentiu uma presença familiar. Helena apareceu, translúcida, mas mais intensa do que nunca, pairando ao redor do cristal. Seus olhos verdes refletiam amor, dor e obsessão, misturados em uma intensidade quase insuportável. Vocês chegaram longe demais, disse Helena, a voz ecoando. O amor que sinto é maior que tudo. E nada impedirá que seja completo. O vento uivou, e sombras de outras almas aprisionadas começaram a surgir do chão, paredes e teto, cada uma tentando arrastar Rafaela para dentro do cristal, para dentro do passado. Cada sombra era um fragmento do amor e da obsessão de Helena, cada uma com um rosto familiar, cada uma sussurrando o nome de Rafaela. Caio segurou seu braço. Não olhe para eles. Concentre-se em nós, no presente. Rafaela fechou os olhos, sentindo o calor do medalhão contra seu peito. Flashes de sua vida, de seu amor por Caio, de suas escolhas e memórias próprias inundaram sua mente. Eu sou Rafaela. Não Helena. Eu escolho minha vida. A luz do medalhão explodiu, criando uma barreira que afastou as sombras. Helena gritou, a energia ao redor dela se distorcendo, e a torre inteira tremeu. Dorian levantou a mão, os olhos brilhando. O poder do medalhão é real. Mas cuidado! A fonte do vento reage à sua força emocional. Quanto mais medo ou dúvida você sentir, mais forte ela ficará. Rafaela respirou fundo e se concentrou em Caio, sentindo seu amor, sua proteção, sua presença. Uma onda de energia atravessou o cristal, fazendo com que ele tremesse, rachasse e soltasse faíscas azuis e douradas. Eu não sou você, Helena. Eu escolho viver. Eu escolho amor, não obsessão. Gritou Rafaela, levantando o medalhão acima da cabeça. O cristal explodiu em uma luz ofuscante, enviando ondas que atingiram Helena. Ela gritou, translúcida e brilhante, antes de se dissipar lentamente em partículas de luz, deixando apenas uma leve névoa azul. As sombras das almas aprisionadas começaram a se dissipar, uma a uma, até que o silêncio absoluto reinou na câmara. Rafaela caiu de joelhos, exausta, enquanto Caio a segurava, chorando de alívio. Você conseguiu, ela foi embora, disse ele, acariciando o rosto dela. Não completamente, sinto que parte dela ainda permanece aqui, murmurou Rafaela, olhando para o pedestal vazio.
Mas agora, pelo menos, temos uma escolha. Dorian aproximou-se, sério. O abismo não é apenas físico. É simbólico. Helena foi libertada, mas o medalhão ainda carrega fragmentos da força que alimentou a obsessão. Vocês terão que decidir como usar esse poder daqui para frente. De repente, um vento frio percorreu a câmara, e o medalhão pulou contra o peito de Rafaela, mais quente que nunca. Uma voz distante ecoou. O vento sopra novamente, e vocês ainda não entenderam sua verdadeira força. Rafaela olhou para Caio. Se ainda existe poder dentro do medalhão, precisamos controlá-lo, não lutar contra ele. Precisamos proteger o que amamos e libertar o que precisa ser libertado. Caio assentiu. Então vamos fazer isso juntos, Rafaela. Agora e sempre. O abismo, o medalhão e a mansão pareciam observá-los, como se aguardassem o próximo passo. Rafaela respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade, mas também o poder de sua própria escolha. O vento uivou, carregando uma promessa. O verdadeiro teste ainda estava por vir. O vento uivava pela mansão Arens, mais intenso e ameaçador do que nunca. A torre parecia viva, respirando e pulsando junto com o medalhão que Rafaela segurava. Cada sopro carregava memórias do passado, ecos de amores, dores e obsessões que atravessaram gerações. Caio segurava firme sua mão, os olhos fixos nela, como se transmitisse toda a coragem do mundo. Estamos prontos, Rafaela. Seja qual for o que nos espera, enfrentaremos juntos. Ela sentiu, sentindo o coração bater acelerado. Não podemos falhar. Hoje, o vento decidirá tudo. No centro da torre, símbolos antigos começaram a brilhar intensamente, iluminando as paredes com runas douradas. As almas presas nos corredores da mansão, fragmentos de Helena e de outros amores antigos, começaram a surgir, flutuando, chorando e sussurrando. O amor não se apaga, o ciclo não acabou. Rafaela respirou fundo, fechou os olhos e tocou o medalhão, sentindo uma conexão profunda com a essência da mansão, com o passado e com o presente. Cada fragmento da obsessão de Helena tentava invadi-la, seduzi-la, puxá-la para o passado. Não! Gritou ela, abrindo os olhos. Eu sou Rafaela. Eu escolho meu presente. Eu escolho Caio. Eu escolho viver. Uma explosão de luz dourada irrompeu do medalhão, expandindo-se pelo círculo. As sombras e espíritos hesitaram, tremendo diante da intensidade da energia. Helena apareceu uma última vez, translúcida, mas agora sem raiva, apenas tristeza. Você venceu, Rafaela, mas lembre-se, o amor nunca morre. Ele apenas muda de forma. O vento diminuiu, e uma sensação de calma tomou conta da torre. O medalhão agora irradiava uma luz constante, quente e acolhedora. Rafaela respirou profundamente, sentindo pela primeira vez o controle total sobre si mesma e sobre a energia que circulava na mansão Arens. Conseguimos, finalmente, disse Caio, abraçando-a com força, os olhos cheios de lágrimas. Ela sorriu, apoiando a cabeça no ombro dele. Sim, juntos, conseguimos. Mas o que faremos agora com todo esse poder? Dorian apareceu, silencioso, observando com olhos sérios, mas orgulhosos. O teste final não era derrotar Helena, mas compreender o verdadeiro significado do amor e da escolha. O medalhão agora pertence a você, Rafaela, mas o verdadeiro poder está na sua capacidade de decidir como usá-lo. Proteja, guie e escolha com sabedoria. Enquanto falava, o chão da torre começou a brilhar, revelando inscrições antigas que contavam a história da mansão Arens, amores, perdas, segredos e sacrifícios de gerações passadas. Rafaela percebeu que sua vitória não era apenas pessoal, mas também simbólica. Ela havia quebrado o ciclo de obsessão e transformado a energia do amor em algo puro, presente e vivo. O vento ainda sopra, disse Dorian, olhando para o horizonte visível através das janelas da torre. Mas agora, ele sopra para vocês. Para proteger, não destruir. Rafaela segurou o medalhão junto ao peito e olhou para Caio. Promete que vamos enfrentar tudo juntos, sempre? Ele sorriu, beijando-a suavemente na testa. Sempre.
E nunca deixaremos que o passado nos controle novamente. No instante seguinte, a mansão pareceu suspirar, como se aliviasse séculos de tensão. O vento se acalmou completamente, deixando apenas um murmúrio suave, quase carinhoso, que parecia dizer: o ciclo terminou. Mas o amor continua. Helena, agora completamente dissipada, parecia sorrir em memória, liberada de sua obsessão. As almas presas foram libertadas, desaparecendo em luz dourada, e a mansão Arens brilhou com uma nova energia, tranquila e protetora. Rafaela e Caio caminharam até a varanda, observando o céu estrelado. Um medalhão brilhava levemente, agora um símbolo de esperança, amor e equilíbrio entre passado e presente. Nunca pensei que viver seria tão intenso, disse Rafaela, sorrindo, ainda emocionada. Intenso, sim, mas também bonito, respondeu Caio, abraçando-a. Agora, podemos finalmente construir nosso próprio destino. E ali, no alto da mansão Arens, com o vento soprando suave, os dois se abraçaram, sentindo que, enfim, o amor havia vencido, o passado havia sido honrado, e o futuro estava aberto, cheio de possibilidades, promessas e vida. O medalhão, agora sereno, pulsava apenas como testemunha silenciosa de tudo que haviam superado, lembrando que o amor verdadeiro não morre, apenas se transforma, e que juntos, Rafaela e Caio poderiam enfrentar qualquer tempestade que viesse a soprar.